Olá, galera do nono ano, aula de História, primeiro capítulo do livro de vocês. A gente vai estudar sobre a Primeira Guerra Mundial. Guerra essa que aconteceu no ano de 1914 a 1918. A gente vai observar aqui os antecedentes e o conflito, a Primeira Guerra Mundial. Então nós observamos, que aqui um depoimento, de um soldado na guerra, ou seja, nas trincheiras, em 1917. Ou seja, somente aqueles que nunca deram o tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, que clamam, por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é o inferno. Isso foi um pensamento, de um soldado na Primeira Guerra Mundial, Jean William. Então aqui nós vamos observar que os antecedentes à Primeira Guerra, Belle Époque, 1971 até 1914, a Europa viveu, um período de relativa paz, progressos tecnológicos, científicos, reformas sociais e elevação do padrão de vida. O crescente nacionalismo, a busca de novos mercados consumidores, fornecedores, de matérias-primas, o imperialismo, fortes investimentos bélicos, paz armada, anunciava a proximidade de um possível conflito. Então aqui a gente observa o processo que deu antecedente, o processo que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. O que a gente observa é que o aumento das tensões podia ter verificado desde o final do século XIX. Os países europeus eles procuravam então organizar o exército, e produzir armamentos e fazer acordo entre si para garantir força, da disputa. Dois grupos rivais, foram formados, ou seja, os grupos rivais formados, que são a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, como a gente pode observar aqui, Essa rivalidade, anglo-alemã, competição industrial e comercial, disputa por mercados. A rivalidade franco-alemã em 1871, a França cedeu a Alsácia, Lorena, região rica em carvão e ferro, após perder a guerra franco-prussiana, ou seja, o revanchismo, e a formação dos blocos, acordos econômicos, políticos e militares levaram à formação de aliança entre os países rivais, ou seja, dando a formação de dois blocos, a Tríplice Aliança, que era a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Já a Tríplice Entente, Inglaterra, Rússia e França. Aqui nós vamos observar que as causas, ou seja, o contexto, o imperialismo, o neocolonialismo, ou seja, Alemanha, Inglaterra, mercado consumidor, Alemanha, Itália, Inglaterra, França, neocolonialismo, Alemanha e França, Alsácia, Lorena, Áustria-Húngaro, e Rússia, região eslava, Então, essa era a formação dos blocos e as disputas, da época da Primeira Guerra Mundial, ou seja, a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália, Áustria, Hungria, E a gente observa também que a Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Grande Guerra, primeiro conflito envolvendo as maiores potências, na época, de 1914 a 1918. As disputas, imperialistas, a tensão e a rivalidade entre as principais potências da época, processo industrial da época, Inglaterra, Alemanha e França, o movimento nacionalista, pan-eslavismo, União dos Povos Eslavos da Europa Oriental, pan-germanismo, anexão à Alemanha de territórios da Europa Ocidental, e o revanchismo francês, recuperação da Alsácia-Lorena. Então isso aqui é o que a gente observa relacionado à Primeira Guerra Mundial. E o estopim da Primeira Guerra Mundial, e esse estopim da Primeira Guerra Mundial está relacionado, gente, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro, do trono austro-húngaro, ou
Sua esposa também foi assassinada, né, em Sarajevo, em 28 de setembro de 1914. O autor do crime, né, ou seja, do assassinato, foi Gavrilo Princip, né, estudante sérvio, membro do grupo armado Mão Negra, né, que lutava pela unificação territórios que continham sérvios pan-eslavos, né? A reação da Áustria-Hungria contra a Sérvia, né? E a ativação da política de aliança, né? Então aqui foi o estupim onde se deu, né, o início, né, da Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial ela vai se dividir em fases, né? São em 3 fases. A primeira fase, em 1914 a 1915, que foi uma movimentação das forças ofensivas da Alemanha sobre a França, né? E contraofensiva francesa, né? O equilíbrio de forças. Segunda fase, 1915 a 17, guerra de trincheiras, né? Garantia de posições de período de grande desgaste, né? Para as tropas, né? E a terceira fase, 17 a 18, a entrada de outros países, né, na guerra, os Estados Unidos, em abril de 1917. E a saída da Rússia, né, em março de 1918, né, com a assinatura de um acordo de paz com a Alemanha. E a gente observa que na primeira fase da guerra, que vai de 1914 a 1915, ela foi denominada de corrida armamentista, né? Ou seja, a paz armada, o fortalecimento de exército, mas sem guerras. E durante os primeiros meses da guerra, até o início de 1915, as características marcantes foi o deslocamento, né, constante das tropas, né? Como a gente pode observar aí nessa imagem, as tropas do exército britânico. Nesta outra parte, o que a gente vai observar é que, certo, né, de que venceria a guerra, em pouco tempo o exército alemão invadiu a Bélgica, né, e depois penetrou no território francês até as proximidades de Paris. Os franceses contra-atacaram e em setembro de 1914 conseguiram deter, né, o avanço alemão. Como a gente pode observar, o tanque britânico aprisionado por soldados alemães nessa imagem. Aqui a gente vai observar a questão da sucessão, né? Ou seja, sucessão de acontecimento em 1914. Em 28 de setembro, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, invade esse país com seu exército, né? Com respaldo da Alemanha, ou seja, a Alemanha dando apoio, né? Em 29 de setembro, em apoio à Sérvia, a Rússia mobiliza tropas em direção a Áustria-Hungria, né, e a Alemanha. E em 1º de 8, a Alemanha declara guerra à Rússia e França. E 4 de 8, para garantir a França, a Alemanha e a Áustria-Hungria invadem a Bélgica. E em 5 de 8, Inglaterra declara guerra à Alemanha. Então aqui são a sucessão de acontecimentos ocorrido em 1914, na Primeira Guerra Mundial. E o momento inicial de empolgação popular pela guerra, né? Blocos de países, né? Alemanha, Império Austro-Húngaro, Turquia, Bulgária e Itália, França, Inglaterra, Rússia, Bélgica, inicialmente neutra, Sérvia e Itália, após 1915, Grécia, Estados Unidos e Japão. Brasil, né? O único país sul-americano a entrar no conflito, né, da guerra, Primeira Guerra Mundial. E a segunda fase da guerra vai de 1915 a 1917. Na frente ocidental, essa fase foi marcada pela guerra de trincheira. Os exércitos, né, defendiam suas posições, utilizando-se de uma extensa rede de trincheira que eles próprios cavavam. Enquanto isso, na frente oriental, o exército alemão impunha, né, sucessivas derrotas ao mal treinado e muito mal armado exército russo. Apesar disso, entretanto, não teve fogo, né, para conquistar a Rússia. E aqui a gente observa as trincheiras, né, combate, né, na Primeira Guerra Mundial. Observamos aí essas imagens, como os soldados, né, viviam nas trincheiras, né, ou seja, em valas cavadas por eles mesmos. Que nessa outra imagem a gente vai observar o assalto francês às posições alemãs, né, em
Champagnat, França, em 1917. E no dia 6 de abril de 1917, os Estados Unidos, né, declara guerra contra os alemães e seus aliados. Um grande volume de soldados, tanques, navios e aviões de guerra foram utilizados para que a vitória da Entente, né, fosse assegurada. E a gente observa que em 1917 ainda a Rússia sai da guerra, né, devido às questões internas relacionadas à Revolução Francesa, né? A gente pode observar nessa imagem, né, povos nas ruas, Revolução Russa, Revolução Czarista, né, ou seja, processo de revolução que depois veio a unificar a chamada União Soviética, né, que depois a gente vai estudar mais à frente. Então, em 1917 a Rússia sai da guerra. E a fase final, que vai de 1917 a 1918 da Primeira Guerra Mundial. Em julho de 1918, ingleses, franceses e americanos desferem sucessivos golpes, né, sobre as divisões alemãs, que já não conseguem apresentar resistência. Em Berlim e demais cidades, multidões realizam manifestações contra Kaiser, né, e a velha monarquia alemã deixa de existir, sendo substituída pela República Weimar. Em 11 de novembro, são assinados os documentos que punham termo oficialmente a guerra. Então, aqui nós observamos nessa imagem as ofensivas dos exércitos aliados, né, contra a Alemanha, né? E aqui o fim do conflito, a gente vai observar que foi a entrada dos Estados Unidos, foi decisiva, né, no desequilíbrio de força. Início de 1918, a Alemanha isolada e sem forças para sustentar os combates. A assinatura, né, de armistício, acordo de paz, sendo a Alemanha obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, né, que define suas obrigações, declarando a culpada da guerra. Então a Alemanha ela teve que assinar um documento se declarando culpado da guerra, né? E o Tratado de Versalhes impõe à Alemanha, ou seja, restituir a Alsácia-Lorena à França, devolver o território à França, ceder as minas de carvão do Sarre à França por um prazo de 15 anos, né? E, além disso, né, ceder suas colônias, submarinos e navios mercantes à Inglaterra, França e Bélgica. E pagar, né, aos vencedores o título, né, de indenização fabulosa na quantia de 33 bilhões de dólares. Né? E, além disso, né, a Alemanha também ela teve que reduzir seu poderio bélico, né? Ou seja, foi proibido, né, de possuir força aérea e de fabricar armas, né? E proibida de ter um exército, né, superior a 100 mil homens. E a gente observa que o elevado número de mortes, né, no uso de novas armas, metralhadoras, gases tóxicos, lança-chamas, né, projéteis explosivos, uso de aviões e submarinos, fome nas regiões afetadas, né, devido à restrição de diversas estruturas econômicas, né, plantações, estradas, portos, fábricas, né, economia direcionada à produção de artigos para a guerra, né, ou seja, a força, né, na Primeira Guerra, a força do trabalho feminino, né, especialmente na Inglaterra, França e Itália, onde as mulheres tiveram, né, que ir usar, né, e entrar no mercado de trabalho, né. E com isso também aconteceu o declínio, né, da Europa, que foi duramente atingida pelo conflito nas áreas agrícolas, na industrial e no comércio. A ascensão dos Estados Unidos, que a partir de então tornaram-se uma das grandes potências mundiais, né? Ou seja, a partir da Primeira Guerra, os Estados Unidos ganhou essa ascensão. A intensificação dos problemas, né, que contribuíram para a implantação do socialismo na Rússia, o aparecimento de regimes políticos, né, autoritários, como o nazismo e o fascismo, né? O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, né? A morte, né, de um número de homens 2 vezes maior do que todas as principais guerras, né? De 1790 a 1913 juntas, né? De cada 100 soldados mortos, 103 pertenciam às Forças Armadas
das ententes. Né? O número de civis mortos nas áreas atingidas pela guerra chegou a 5 milhões aproximadamente. E aqui a gente observa, né, a questão da fome, as doenças, né, e a falta, né, de abrigo, né, foram responsáveis por 80 em cada 100 mortes de civis, né? Ou seja, uma das doenças que causou grandes problemas, né, na época foi a gripe espanhola. Custou mais de 337 bilhões, né? 337 bilhões de dólares, né? Dessa soma, cerca de 186 bilhões de dólares foram gastos diretamente com a guerra. A guerra destruiu a vida, né, industrial e comunitária de muitas cidades e aldeias dessas áreas, né? Fechou, destruiu escolas, fábricas, estradas e ferrovias. Em muitos países, né, o povo teve de depender de alimentos fornecidos pelo governo. Então, gente, essa foi mais uma aula de história, aula por um ano. Até a próxima. Bons estudos.